Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a missionária Nathalie e pastora Nathalie, né? Querendo ou não, essa é a minha função que eu tenho exercido sobre a terra. Então, que vocês não se atentem ao título, porque título não salva ninguém. Mas estou aqui para falar com vocês sobre um estudo baseado em minhas próprias experiências, minha, do meu ministério e de todos os membros daqui da nossa igreja. Como eu falei no áudio anterior, sobre as batalhas espirituais que temos enfrentado, e dependendo de nível espiritual que a pessoa estiver, os níveis espirituais eles existem. É como se fosse uma escada, degraus, que as pessoas devem subir. E conforme o nível espiritual delas, elas estão preparadas para passar por certos tipos de provações, por passar por situações, por receberem algo da parte do Senhor. Outras, conforme sobe de níveis espirituais, estão preparadas para enfrentar guerras maiores e receber maiores responsabilidades. Então, hoje eu quero tratar de um assunto referente sobre os demônios sereias. Sim, as sereias existem. Não no físico, mas no espiritual. Porém, elas podem se materializar, elas podem aparecer para uma pessoa e é da classificação dos demônios das águas. Existem os demônios das águas, existem os demônios do ar, existem os demônios da terra. Dentre dos 5 elementos existem classificações de demônios, até os demônios que agem através do gelo, do frio, da temperatura. Então, há várias classificações de demônios. E hoje nós vamos falar sobre os demônios das águas, em especificamente as sereias, que são da classe das pombagiras. Há vários tipos de pombagiras, e essas são as dominadoras das águas. Bom, nós já tivemos várias experiências contra esses demônios, porque foram experiências de batalhas espirituais. E agora nós estamos num nível onde estamos guerreando, não só contra alguns demônios, nós estamos num nível onde estamos guerreando contra legiões. Então, hoje, né, nossa igreja está guerreando contra as legiões. Mas o que eu tenho para falar, por aquilo que eu aprendi pelas experiências que eu tive, que eu aprendi sobre elas. Porque como que você vai guerrear contra o seu inimigo se você não conhece ele, se você não sabe as fraquezas dele? Se você não sabe em que área ele atua, ou, por exemplo, se você vai orar por uma pessoa e você ali percebe ou Deus te revela que há algum demônio operando na vida daquela pessoa, como é que você vai guerrear através da palavra, ou seja, através dos dons espirituais também, contra esse demônio se você não conhece ele, se você não sabe com quem você está guerreando? Então é necessário conhecer e saber as fraquezas. E o que nós aprendemos, né, através de todas as batalhas, de todas as experiências, reunindo o conhecimento de cada um dos irmãos, nós aprendemos que há 3 classes das sereias. As sereias menores em escala de força, né, e poder e autoridade no reino espiritual. Então, as mais fracas, que têm níveis espirituais mais baixos, elas ficam no raso. Elas estão no mar, sim,
elas não ficam no inferno, porque elas precisam da água. A água é o elemento delas. Elas usam a água como um elemento a favor delas. Claro, elas estão no mar, mas de maneira espiritual, mas elas podem aparecer fisicamente para alguma pessoa, principalmente se elas têm interesse de encantar alguém através do canto delas, elas conseguem encantar homens, pescadores, pessoas que estão no mar, né? Elas conseguem também causar afogamentos, vários tipos de acidente no mar. E há 3 classes delas: as mais fracas. E as mais fracas, quando elas cometem algum erro, alguma missão que lhe é imposta pelas que estão no patamar mais alto de força e poder e autoridade no reino espiritual, elas são castigadas, elas são penalizadas. Ou então, elas são expulsas e banidas para uma praia deserta. Por isso que nós pregamos, quando pregamos a sã doutrina, falamos que os crentes, eles devem evitar ir nas praias cheias, lotadas, porque elas gostam de praias cheias, de pessoas. Quanto mais pessoas, mais alimento espiritual, mais sacrifício elas recebem. E aí, conforme elas se alimentam de tudo que é lançado no mar e dos sacrifícios, das mortes que ocorrem no mar, várias coisas que acontecem no mar, elas se alimentam daquilo e não tem como elas ficarem numa casa, por exemplo, numa casa que não tem alimento. Então elas ficam nas grandes concentrações de pessoas, nas praias, que tem muito mais movimento, que tem bebidas alcoólicas, que tem pessoas alcoolizadas, que tem música, que tem pessoas seminuas. Elas se alimentam não só daquilo que é despejado no mar, mas também se alimentam do pecado das pessoas que elas cometem dentro da água. Então essas menores ou aquelas que não cumpriram alguma missão, algo que foi lhe imposto, elas são banidas para praias desertas e elas ficam lá sem alimento, porque elas se alimentam de alimentos espirituais também, que é o principal alimento delas. Não tendo alimentos para elas, não tendo energia para elas sugarem, então elas são banidas para as praias desertas. Por isso que os crentes, eles até podem frequentar uma praia, mas uma praia deserta. Eu aconselho as praias desertas, até porque as praias cheias, lotadas, elas já estão todas consagradas a demônios. Inclusive, há uma praia aqui em Alagoas, na cidade de Maceió, que se chama Praia da Sereia. Tem uma estátua em cima de algumas rochas que fica bem no meio do mar. E quando a maré sobe, a água cobre todas as rochas e fica só essa sereia para fora da água. E nessa praia nós somos proibidos de ir lá. Proibidos pelo próprio Deus. O Senhor nos proibiu de ir lá. Porque aquela praia ela foi completamente batizada para as sereias. E nós tivemos uma guerra contra algumas legiões delas, 5 legiões delas. E vieram 5.000 sereias contra nós. Por quê? Porque uma pessoa foi até essa praia e por essa brecha da desobediência, essa pessoa, quando chegou na nossa igreja, é claro, na hora da oração da libertação, veio a liderança, a líder, a falange maior dessas 5 legiões. E ali houve, é claro, um processo de libertação. Não vou entrar em detalhe de como ocorrem as coisas, porque só para você ter uma ideia de quando você frequenta essas praias muito badaladas, muito conhecidas, né? Quando você frequenta elas, você atrai maldições e demônios para a sua vida.
E eles vêm no espiritual depois te atacar. E eles trabalham muito na vida sentimental e na vida sexual das pessoas. Eles trabalham, essas sereias trabalham juntamente com os demônios íncubos e súcubos. Mas essa é uma outra classificação de demônios que nós vamos falar em outro vídeo. Hoje nós vamos falar somente das sereias. Então, as sereias que não cumprem a missão delas, algo que é determinado pelas outras. Todo um reinado tem um rei e uma rainha. Então, sim, existe a rainha das águas, que é a sereia líder, que é a pombagira líder das sereias, que comanda as outras. Essas, elas vivem no mar profundo, no mais profundo, porque existem portais dentro de cavernas que dão acesso ao submundo. Submundo é um outro vídeo que eu vou gravar falando para vocês sobre o submundo. Eu estive lá em espírito algumas vezes. E o submundo é um mundo espiritual que está debaixo de nossos pés. Não é o inferno, é o submundo. É uma parte onde os bruxos e feiticeiros fazem reuniões com líderes espirituais, com demônios, com potestade, principado, e onde também ocorrem os pactos. Os pactos ocorrem no submundo, né? Os pactos dos famosos. Eu vi pessoas lá que são famosas no mundo em que nós conhecemos hoje, em reuniões que ocorrem uma vez por ano. Sobre o submundo, eu vou deixar aqui, só para vocês terem uma ideia, que as sereias, elas podem também ter acesso ao submundo através das cavernas aquáticas, no mais profundo do mar. Para que elas tenham acesso ao mundo espiritual físico ou o mundo espiritual seco, que é esse aonde não tem água, é necessário que elas profetizem pernas. Então, quando elas precisam ter acesso, né, elas também profetizam pernas físicas, mas nem todas têm esse poder. Profetiza pernas e andar no mundo seco, ou seja, na terra. Mas enfim, eu já falei sobre a classificação delas. Eu vou falar agora como elas se reproduzem. Pasmem, elas se reproduzem sim. O inferno, eles criam outros demônios. Por isso que nos dias nós estamos vivendo, há demônios mais terríveis do que antigamente. Por causa do aumento da incredulidade, do pecado nas igrejas, do mundanismo, por a falta de temor do ser humano, pelo aumento da tecnologia. No inferno eles criam e reproduzem demônios diferentes, demônios muito mais fortes. Enfim, como eu disse, elas também se reproduzem. Existem sereias fêmeas e também existem as sereias macho. Elas se reproduzem entre si. Porém, elas preferem os homens da terra. Por que elas preferem? Porque é uma forma de ferir a Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Quando elas fazem isso, elas acham que isso é uma forma de ferir a Deus, por estar usando algo que foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E para elas se reproduzirem como um homem, não ocorre de maneira forçada. Sim, elas podem usar o canto delas, elas podem usar a beleza delas. Elas não são belas, na realidade elas são criaturas bem feias, horríveis. Mas elas podem assumir uma imagem de uma mulher muito bela, muito bonita, para chamar a atenção de um homem, para fazer que aquele homem
entre na água. E assim, geralmente, elas matam este homem. Aqueles que se reproduzem com elas são os bruxos. É todo bruxo? Não. Bruxos que têm níveis superiores. Eles fazem um pacto com elas, há um contrato de 3 em 3 anos. Eles fazem um pacto e a cada 3 anos esse pacto precisa ser assinado. Esse pacto é uma exigência delas, de que eles são obrigados a terem relações íntimas com elas e assim elas poderem gerar filhos híbridos, criaturas espirituais e humanoides. Sim, existem essas criaturas híbridas, que são a criação, né? Ou a geração dos demônios com os homens. E, como eu falei, as sereias que não conseguem gerar ou engravidar por algum problema ou algum motivo, elas são banidas para praias desertas. E ali elas ficam 7 dias, 15 dias. Quantos dias elas receberem ali pela sentença delas, o castigo delas, elas ficam ali sem se alimentar, porque elas precisam se alimentar não só do espiritual, mas também no físico. Elas se alimentam das pessoas que morrem, das coisas que são jogadas no mar, enfim. E ali elas se reproduzem com esses bruxos. Como ocorre essa reprodução? Ocorre da seguinte maneira: não é dentro do mar, é na faixa de areia, na beira da água. Ali, no contrato, é marcado as datas aonde terá esses encontros, que é feito na madrugada. A partir da meia-noite, marca o encontro com este bruxo. E ele vai fisicamente até o mar. E ali a sereia, ela aparece para ele e ele tem que profetizar pernas para que ela possa sair da água e andar na areia. Quando ele profetiza, ela pode sair da água e ela vai ao encontro dele e eles têm intimidades ali. Ela fica como uma mulher, com pernas normal, não com a aparência de monstros de demônio que elas têm. Ela assume uma aparência como se fosse uma mulher normal. E ali elas se reproduzem, é claro. Os filhos ficam com elas. Elas se reproduzem também com os demônios sereias macho, mas elas preferem os homens da terra, como eu já falei, pelo motivo da qual eu já citei aí, né? E o mar é o território delas. Eu fiquei muito pasmada quando eu soube dessas informações, quando eu soube dessas coisas, que o mar é o território delas e que nós não podemos levar nada do mar para dentro da nossa casa, né? Eu sei porque eu tive experiência, a gente foi na praia algumas vezes, a gente trouxe conchas, aquelas conchas que ficam na areia. Nós tivemos problemas com esses demônios por causa dessas conchas. Então não podemos tirar nada da praia. E eu até questionei ao Senhor sobre isso. Se a praia foi o Senhor quem criou, se a natureza pertence ao Senhor, por que não podemos usufruir dela? E a resposta que eu tive é que o mundo jaz no maligno, que o mundo foi entregue para eles. Então, pertence a eles. A única coisa que não pertence a eles é a igreja, são as almas das pessoas que pertencem ao Senhor. Mas todo o resto pertence a eles. Tanto que eu fui questionada por um desses demônios sereias, se eles entrassem dentro da minha casa e pegasse algo que me pertence, levasse para eles, se eu gostaria que aquilo acontecesse. É claro que eu respondi não. E eles falaram que da mesma forma acontece quando nós tiramos algo do mar, seja uma concha, seja um peixe, seja o que for que tiver lá. Não pode ser trazido para dentro da nossa casa. Você pode orar, ungir, consagrar o que for. Não leve para dentro da sua casa. Falei sobre a questão dos peixes.
Disse que todo o peixe que é retirado diretamente do mar e consumido vem com maldições das sereias. Então, eu disse, então, não, pelo caso, por esse jeito, então, a gente nunca vai poder comer um peixe. Disse que a gente tem que comprar no mercado. Foi nos revelado que temos que comprar no mercado, no lugar, como a própria palavra diz, que se comprarmos alguma carne, temos que comprar no açougue, no mercado, a gente não pode saber de onde veio. Claro que nós sabemos que o peixe veio do mar, mas passou por todo um processo ali, né? Alguém pescou, não foi a própria pessoa que pescou. Então fala sobre isso, né? Sobre os alimentos que vêm carregados do mar, que as pessoas consomem, elas tiram direto do mar e levam para dentro de suas casas. E disse que a gente poderia consumir, sim, os peixes mais comprados em supermercados, porque a gente não sabe como veio, de onde veio, qual foi o processo que teve ali. Amém? Só lembrando que tudo que nós comemos deve ser orado, deve ser apresentado ao Senhor, independente de qual alimento seja. Outra coisa que nós soubemos é porque o Senhor proibiu as irmãs grávidas de ir à praia, de frequentar a praia. E nós também questionamos com relação a isso, porque as irmãs que estão gestantes não podem ir tomar um banho de mar. E aí também nós soubemos que elas têm um ímã dentro delas, as sereias, e elas conseguem puxar. Quando uma mulher grávida entra, elas sentem um cheiro do feto, do sangue do feto, e elas têm um ímã no corpo e elas puxam para que essa mulher sofra aborto, principalmente se for uma criança que veio de uma promessa de Deus, uma criança da qual o Senhor já tem um projeto para ela. O interesse delas é matar essas crianças. Mas aquelas outras mulheres que são ímpias, que não temem a Deus, que vão para a praia grávida, elas fazem de tudo para que ocorra um aborto. Pode acontecer esse aborto na hora ou dias depois. Muitas pessoas vão para a praia e aí depois de dias, a mulher quando está grávida, gestante, elas podem ter um parto prematuro, elas podem ter algum problema na gravidez, podem ter algum problema relacionado a isso. Né? Imagine aqueles casais que fazem coisas ilícitas na água, no mar. Imagine o que eles estão atraindo para eles. Estão atraindo casamentos espirituais, alianças espirituais com os demônios sereias. Então, é isso, né, que eu tinha para falar para vocês sobre o território delas, sobre as grávidas, né, que devem evitar ao máximo se banharem em mar, principalmente praias cheias. As desertas até podem, mas devem orar, devem consagrar a água ali ao redor que a pessoa vai estar, para evitar que ocorra esse tipo de coisas. Elas podem atacar no espiritual e também no físico, através de acidentes que podem acontecer no mar. Bom, essas foram as experiências que nós tivemos aqui na igreja, as informações que nós obtivemos sobre as sereias, e que você, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, algo quiser implementar nesse estudo, nesse testemunho, nessas palavras, deixa aí nos comentários ou manda e-mail, ou pode falar pelo Telegram, que está anexado na descrição desse vídeo. E nós vamos estar orando. Peço também que vocês orem, né? Antes de criticarem, de julgarem, falar alguma coisa. Orem ao Senhor, pergunta ao Senhor se essas palavras está sendo faladas aqui por mim, provém de mim mesma, da minha carne, ou se realmente foram revelações, né? Como é que eu sei de tudo isso, né? As batalhas espirituais, os dons que nós recebemos têm nos possibilitado conhecer o mundo espiritual, tanto o céu quanto o inferno, quanto os planos, os projetos dos demônios para a terra, para o futuro da terra, para o futuro da igreja, e o que eles fazem na vida das pessoas e como eles agem nas igrejas. Então aqui quero deixar, né, essa palavra para vocês, esse estudo, e que isso venha abrir a mente de vocês, que vocês venham se resguardar
né, de tudo que está acontecendo ao nosso redor no mundo espiritual. Fiquem na paz do Senhor, Deus vos abençoe em nome de Jesus.